Nessa aula, eu quero trazer para você um aspecto que eu acho muito importante e de uma aplicabilidade prática muito interessante. Eu acho que vai te dar muita clareza e quando a gente pensa em segurança na execução do asana, vai ser bem importante. Planos de movimento. O que isso quer dizer? Nós estamos aqui nesse corpo físico tridimensional e nós temos planos de movimento. Eu quero te apresentar quais são eles. Nós temos 3 planos. O primeiro é o plano sagital. Para você entender esse conceito sobre plano, a ideia mais fácil que me vem à mente é imaginar que esse plano é como uma placa de vidro. Então imagina aqui nessa figura que a gente está mostrando uma placa de vidro vermelha que atravessa o seu corpo e divide metade direita e metade esquerda, tá? Então, a gente tem esse plano aqui. Então, tudo que se move nesse plano, a gente chama de flexão e extensão. Então, se eu vou para frente, se eu aproximo as extremidades das articulações, ou se eu vou para trás, se eu afasto as extremidades das articulações, eu estou me movendo nesse plano. Então, flexão e extensão estão nesse plano. Nós temos aí um segundo plano, que é esse plano coronal ou frontal. Então, imagina essa placa de vidro azul que divide o meu corpo em frente e trás. E tudo que acontece aqui de movimento nessas laterais, por exemplo, são os movimentos de abertura e de fechamento, o que eu chamo de abdução e de adução. Então, imagina como eu gosto da ideia de uma placa de vidro, mas gosto da ideia também, imagina uma piscina, uma geleia. Eu estou aqui deslizando sobre essa geleia azul, nesse plano coronal ou frontal. E tem um terceiro plano, que é o plano transverso, que está representado nessa imagem por uma placa verde. Ele divide o meu corpo em parte superior e parte inferior. Então, a gente se move a partir dessa relação desses 3 planos. Eu penso no meu corpo em lado direito e lado esquerdo, em frente e trás, e em cima e embaixo. Agora, por que eu estou trazendo esse conceito para você e relacionando, ou correlacionando isso com segurança na execução dos asanas? Por um aspecto bem interessante. A gente olha para o asana e a gente vai ver que esse asana, ele nos convida a um deslocamento do corpo no espaço. Existe uma configuração do corpo no espaço. E os asanas, eles acontecem sobre esses planos. E o mais interessante, agora a gente vai fazer um link com segurança. Muitas vezes, o meu aluno ele não consegue executar o que é pedido naquele asana. E aí ele dá aquela roubadinha, ele foge ou dentro do mesmo plano, ele se organiza da forma que pode, tentando atingir o objetivo de executar aquele asana dentro do mesmo plano, ou ele foge para um outro plano. E isso pode sim ser uma fonte de sobrecarga e gerar lesões para o meu aluno. Então, eu quero trazer essa informação para você, porque é importante que quando você observe o seu aluno, você tenha de pano de fundo aquele asana que ele está fazendo. O que é que esse asana pede? O que é que eu espero que o meu aluno faça? E o que de fato ele está fazendo? Então, quando a gente tem essa clareza do que eu espero e do que ele está fazendo, eu faço esse contraponto. E essa ideia dos planos vai nos ajudar bastante. Então, vamos agora ver alguns exemplos. Quando eu tenho uma asana, por exemplo, no plano sagital, quando a gente flexiona ou estende o tronco, a gente está se deslocando nesse plano. Então, por exemplo, quando eu estou aí com essa imagem em Paschimottanasana, que eu levo as mãos aos pés a partir dessa flexão que acontece lá na minha coxa femoral, lá na minha articulação do quadril. Quando eu faço esse movimento à frente, eu estou me movendo no plano sagital.
Quando eu faço, por exemplo, um Virabhadrasana 2 ou postura do guerreiro, que eu afasto as pernas, eu faço uma abdução lá na minha articulação do quadril, eu faço uma abdução aqui no ombro, eu faço uma abertura dos braços, eu também estou me movendo nesse plano, tá? E aí eu tenho as torções no plano transverso. Essa imagem que eu trouxe para compartilhar com você, ela é uma torção, ela está acontecendo no plano transverso. Claro que aí tem uma conjugação, se você observar, ele se fletiu também, tem uma flexão de quadril, então ele inclinou o tronco à frente, ele usou o plano sagital e ele usou depois o plano transverso na rotação. Então eu tenho os asanas que levam o meu corpo à frente ou atrás, eu tenho os asanas que me convidam para essas inclinações laterais, e eu tenho os asanas que também levam o meu tronco em torção. Então, todas as torções, elas acontecem a partir dessa relação com o plano transverso. Agora vamos fazer um contraponto desse entendimento, desse conhecimento com segurança. Os erros mais comuns no plano sagital. O que é muito comum a gente ver é que o aluno ele faz algumas roubadinhas, alguns atalhos dentro do mesmo plano, tá? E o que é que funciona? Como é que funciona essa roubadinha aí que eu estou falando? É que ele acaba avançando algumas partes do corpo em detrimento de outras. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu trouxe para vocês 2 asanas, tá? 2 posturas, uma em extensão, como o Ustrasana, ou postura do camelo, e outra em flexão, como a Janushirshasana. Então, a gente está vendo aqui na extensão, essas imagens, tá? Essas silhuetas são de casos reais. São imagens que eu cuidei um pouco aí do anonimato, mas são situações reais. Então, o que é que a gente espera de Ustrasana, né? Então, a gente tem aí, a partir desse apoio das pernas no chão, essa flexão do joelho e essa bacia estável e alinhada com os joelhos. Então, essa postura, ela constrói uma base estável e ela me convida para uma flexibilidade do tronco, né? Então, eu tenho uma extensão do tronco, eu tenho uma abertura da caixa torácica, eu tenho uma extensão dos braços e, naturalmente, os meus ombros ficam alinhados com os meus pés. E se você observar nessa imagem, né, nessa imagem aí que está mostrando os músculos, a gente está olhando para o que é a imagem, digamos assim, para o asana perfeito, para o que o asana me pede. E aí a gente vê que o braço, ele desce numa linha reta. Então, entre ombro e pés existe uma linha reta, conectando. Só que muitas vezes o meu aluno não consegue construir essa organização. No primeiro exemplo, nessa imagem aí que está meio colorida, no canto superior esquerdo da tela, o que é que a gente observa? A gente observa que essa coluna, ela não está tão disponível para a extensão. Esse peito não está tão disponível para essa abertura. Se você observar, essa imagem também nos fala de uma projeção da bacia um pouquinho para frente, dessa hiperlordose, esse aumento dessa curva lombar. E aí o que é que acontece? O ombro, ele não chega na altura do pé. Então, essa primeira imagem, se você olhar a configuração do braço, nessa primeira imagem, comparando com essa imagem dos músculos, né, da postura perfeita, chamemos assim, você vai ver que esse braço está meio na diagonal. O ombro não chegou ao pé. Então, dentro do mesmo plano, né, no plano sagital, ela não conseguiu chegar
E ao invés dela parar a mão, e aí a gente vai falar especificamente, quando a gente analisar os asanas, a gente vai dar sugestões que são mais seguras, tá? A gente orientaria, nesse caso, ela não precisaria chegar as mãos aos pés. Ela poderia colocar na região lombar, ela poderia tocar nas pernas, mas a gente não precisa forçar essa coluna que ainda não está pronta e não está disponível. Então, ela avançou dentro do mesmo plano, mas existe aí essa relação entre as diferentes partes do corpo que não está, né, caminhando de forma harmônica, de forma integrada. Na segunda imagem, nessa silhueta em preto, também na Ustrasana, na postura do camelo, a gente observa que também o braço chegou, a coluna chegou, mas ela não chegou a partir de uma boa relação com a bacia. O que é que ela fez? Qual foi a roubadinha, digamos aí, nessa postura? A bacia recuou. A bacia saiu do alinhamento do joelho. Ela está meio que, né, caindo para trás e ela se segura ali nos pés. Então, o que é que a gente quer? A gente quer uma bacia alinhada com o joelho. É o que a postura me pede. Então, dentro do mesmo plano, ela foi encontrando aí essas relações, né? Encontrando essas vias alternativas. E, às vezes, essas vias alternativas, elas geram sobrecargas em áreas bem importantes do nosso corpo, como nesses dois exemplos, gera, sim, uma sobrecarga na região lombar. No exemplo de baixo, em Janu Shirshasana, o que é que a gente observa? Que é o mesmo princípio que a gente espera de Paschimottanasana. A gente quer que o tronco desça em direção às pernas a partir de uma flexão do quadril, de uma flexão da articulação coxofemoral. E aí o que é que acontece? Isso é o que se espera, né? Que o corpo se mova dessa forma nesse plano. E aí o que é que a gente vê nesse exemplo? No quadril não houve uma boa liberação, a coluna não conseguiu descer, e aí ela vai avançando com as extremidades, com partes que estão livres, né? Então ela projeta os ombros, ela afunda o peito, ela projeta, tem essa curva aí aumentada na dorsal, a cabeça está muito projetada para frente. Isso é um erro muito comum, porque o aluno coloca na cabeça que ele tem que tocar as mãos no pé, seja em Janu Shirshasana tocar num pé, ou em Paschimottanasana que ele vai tocar nos dois pés. Então, essa é uma forma de dar um desvio, né, de dar uma roubadinha, digamos assim, dentro do mesmo plano. Você vê que nessas imagens a gente está falando de flexão e extensão. A gente continua no plano sagital, tá? E aí, dentro do mesmo plano, a gente precisa evitar que isso aconteça, né? Então, asana, isso é um aspecto muito importante que a gente vai falar muito nesse treinamento. Asana é processo, é construção, porque o caminho do yoga é um caminho de construção. Então, eu não posso trazer a ideia de o asana como um produto, como uma forma onde eu tenho que encaixar, eu tenho que chegar, tem um ponto, né? Os que são flexíveis, os que conseguem fazer os movimentos perfeitos e os que não conseguem. Isso gera uma frustração muito grande no nosso aluno. E esse é um dos maiores índices ou uma das maiores causas de lesão na prática yoga, né? Essa ideia do ponto final, essa ideia de ter que chegar no ponto final, no produto perfeito a todo custo. Então, a gente vai na contramão desse pensamento. A nossa ideia é de construção, de descoberta, de aprendizado, encontrar vias e rotas alternativas. Então, quando a gente pensa no movimento que acontece num plano sagital, seja de flexão, seja de extensão, a gente quer encontrar essa relação de harmonia
entre os segmentos do corpo. A gente não precisa correr para chegar num ponto final. A gente vai desfrutando do processo. Nessa segunda ideia aqui que a gente traz do plano coronal ou frontal, a gente fala das inclinações laterais, tá? Então, a gente tem o nosso guerreiro 2, Virabhadrasana 2. A gente pode também trazer Trikonasana, é um excelente exemplo. Trago também aqui a imagem de uma outra inclinação lateral. E aí, o que é que a gente observa? Essa imagem, né, dessa pessoa executando, ela está encontrando essa relação desse caminho, né, mas ela está respeitando essa abertura. Essa imagem, ela não é um exemplo que ela corre, que ela foge para o outro plano, mas eu quis aproveitar essa imagem dessa praticante para mostrar que um erro muito comum é que o aluno, nas inclinações laterais, ele pode tanto desviar para o mesmo lado, ou projetar demais a cabeça nas inclinações, ou projetar os braços avançarem sem a coluna tá acompanhando, ou algo muito comum é ele fugir para o plano sagital, para o plano das flexões. Então, às vezes, é aquele aluno que entra em Trikonasana e que projeta o corpo para frente, é aquele aluno que às vezes entra no guerreiro e ele não consegue manter o alinhamento da perna e aí ele cai a perna um pouquinho para dentro. Então, a gente tem aí no plano coronal ou frontal, é importante que a gente tenha essa clareza. E quando a gente tem essa clareza, você pode trazer essa imagem para o seu aluno. Isso vai ajudar muito o seu aluno a executar um movimento. Onde esse asana deve acontecer? Para onde o nosso corpo está deslizando? Então, no plano coronal, nessas inclinações laterais, nesses deslizamentos laterais, nessas aberturas laterais, é muito comum o corpo fechar, projetar para frente, né? Então, aquele grupo, aquela cadeia não está pronta e ela vai começar a oferecer uma resistência. E a sabedoria do processo, a beleza do processo vai ser, primeiro, a gente entender para onde a gente quer ir, depois entender qual é o desafio do nosso aluno e ir construindo essa entrega, esse caminho com segurança. Processo, construção, aprendizado geram segurança. E aí a gente tem o último exemplo, o plano transverso, né, que nesse asana a gente viu que acontece em todas as torções. Eu não tenho uma foto agora para mostrar para você, mas eu quero que você lembre do seu aluno. Isso é muito comum quando a gente vai ensinar, principalmente para alunos iniciantes. Quando nós olharmos para o asana torção, a gente vai falar um pouquinho mais da construção desse asana, mas só para ilustrar melhor aqui, nesse contexto, o asana de torção, para a gente executá-lo, qual é a primeira coisa que a gente orienta o nosso aluno? Cresce a coluna, cresce nesse eixo axial, descomprime a coluna e depois torce. Constrói essa torção. Então, a torção, ela vem nesse plano transverso. E, às vezes, é muito comum, o aluno não consegue, o que é que ele faz? Ele vai se achatando, ele vai dando uma roubadinha, sabe, para encurtar caminho? Então, ele vai se curvando, porque isso faz, por exemplo, a mão chegar lá do outro lado, o ombro girar um pouquinho mais. Então, é importante que a gente construa a descompressão, o crescer, né, dessa estrutura central, desse esqueleto axial, e depois a gente construa a torção, sabendo que essa torção ela precisa ser construída e que a gente precisa trabalhar com a respiração, trabalhar com a permanência e criando, abrindo esses espaços. E tendo essa clareza que se o aluno não consegue fazer esse movimento de torção, ele pode dar essa roubadinha aí para o plano sagital. Então, esse é o conceito que eu queria trazer para vocês e espero que na sua aula, né, após assistir essa aula, na primeira aula de yoga que você for dar, nos asanas que você for ensinar, pense
Que deslocamento no espaço eu estou pedindo para o meu aluno fazer? O quanto ele está indo? O quanto ele não está indo? Esse é o primeiro ponto, né? Você precisa ter essa clareza. O que é que o asana pede e o que é que o meu aluno está fazendo? Então, essa habilidade de você ter esse olhar para fazer o seu diagnóstico. E essa ideia de planos de movimento, eu espero, né, sinceramente, que ela seja extremamente útil para você, para te dar essa clareza e para que cada vez você evite situações de sobrecarga, de desgaste e de risco de lesão para o seu aluno.